E aí, pessoal? Preparados para mais um mergulho? Hoje a gente vai se aventurar pelo mundo das ciências ocultas e nosso guia nessa expedição é nada mais, nada menos que o Tratado Elementar de Ciências Ocultas do Papus. Ah, Papus. É um cara fascinante. Para vocês terem uma ideia, ele analisou o retrato da Mata Hari só de bater o olho na foto e sacou um monte de coisas sobre precognição e influências ocultas, acredita? O Papus não era qualquer um. Médico, ocultista, um dos grandes nomes do esoterismo francês. E o mais legal, ele não se limitou a uma tradição só. É. Ele juntou o ocultismo oriental e ocidental num sistema único. E, para quem não sabe, o tratado faz parte da Biblioteca Planeta. Ah, Uma coleção que tem livros de outros autores incríveis, tipo Krishnamurti, Allan Kardec e H.P. Blavatsky. nossa, que time. E já nas primeiras páginas o papo já solta uma bomba. Ele afirma que as civilizações antigas, tipo Egito, Grécia, Roma, sabiam muito de ciência, muito mais do que a gente imagina. E ele usa fontes históricas para defender essa ideia, sabe? Jesus. Tipo o quê? Por exemplo, ele cita os escritos do Plutarco sobre o movimento dos planetas. Caramba. E até rituais romanos que usavam, pasme, eletricidade. A gente pensa que sabe de tudo, mas pelo visto ainda tem muito para aprender com o passado, né? Total. E aí entra uma sacada genial do Papus. Ele diferencia a ciência dos antigos da ciência dos modernos. Ah, interessante. Para ele, os antigos se ligavam em tudo, dos fatos, às leis, aos princípios, enquanto a gente fica só nas superfícies, só nos fatos. Parece que a gente perdeu essa conexão com o que tá além do óbvio, né? Tipo isso. E falando em ir além, o livro mergulha de cabeça na numerologia. O É. Papus acreditava que os números eram tipo um código secreto, Uhum. com significados que iam muito além do valor numérico, né? Exatamente. E para decifrar esse código, ele usava umas técnicas bem interessantes, como reduzir os números a um único dígito, Ah, entendi. ou calcular a soma teosófica, Soma teosófica. que é basicamente somar os algarismos de um número até chegar a um número único. Ah, tá, eu entendi. O Papus usava esse método para analisar tudo, de textos sagrados a nomes próprios, buscando padrões e significados ocultos. E o livro ainda tem uns diagramas visuais incríveis, tipo o quadrado numérico do Bartlett, que mostram as relações entre os números de um jeito super didático. Visualizando assim deve ficar mais fácil de entender esse lance de numerologia, né? Com certeza. Mas me diz uma coisa, como o Papus usava a numerologia para explicar a estrutura do universo? Ele criou um sistema onde cada número representava uma força, uma energia que influenciava tudo, desde a criação do universo até a evolução da humanidade. E o mais legal é que, segundo Papus, a numerologia pode ser usada para você se conhecer melhor. Que legal! Tipo um mapa astral numérico. É tipo isso. E já que a gente está falando de sistemas, o Papus apresenta a lei do ternário, né? Um princípio fundamental para entender a ciência oculta. Isso aí. E essa lei é mais simples do que parece. Basicamente, ela diz que tudo no universo se manifesta através da interação de três forças: a ativa, a passiva e a neutra. 3 forças. Me dá um exemplo para ilustrar essa lei. Claro, pensa na Trindade cristã: Pai, Filho e Espírito Santo. Ah, entendi. Ou na luz e na sombra. Faz sentido? Ou nos estados da matéria: sólido, líquido e gasoso. São três forças que interagem e geram tudo que existe. Legal. E como o Papus aplicava essa lei na prática? Ele usava a analogia para entender sistemas complexos. Por exemplo, ele comparava a anatomia humana com a estrutura do universo. Para ele, tudo estava interligado. E entender essa conexão era a chave para desvendar os mistérios da criação. Interessante. E a analogia não serve só para o ocultismo, né? No dia a dia, a gente usa analogias o tempo todo para explicar coisas, para entender ideias novas, para conectar conceitos. É uma ferramenta poderosa. Com certeza. É. O Papus era mestre em usar a analogia para tornar a ciência oculta mais acessível, mais fácil de entender. E já que a gente está falando de mistérios, o livro também se aventura pelo plano astral e pela magia, né? Me conta mais sobre essa parte. Então, prepare-se para viajar. O Papus descreve o plano astral como uma dimensão paralela, onde o nosso corpo astral, uma espécie de cópia energética do nosso corpo físico, pode se aventurar. Nossa! E como a gente acessa esse plano astral? Através de técnicas específicas como meditação, projeção astral e até sonhos lúcidos. Que legal! E o que o Papus dizia sobre a magia? Para ele, a magia não era bruxaria ou superstição, mas sim uma ciência. Uma forma de conhecimento que permite manipular as forças da natureza através da vontade e da intenção. Mas então quer dizer que a magia é real? Segundo o Papo, sim. Mas ele faz uma distinção crucial entre magia branca e magia negra, que a gente pode explorar mais a fundo na próxima parte do nosso mergulho. Aí sim. Já tô curioso para saber mais sobre essa diferença entre magia branca e magia negra. Mas por hoje acho que a gente já explorou bastante, né? Verdade. Deixamos o melhor pro final. Exatamente. Então, pessoal, fiquem ligados que na próxima parte a gente volta para desvendar mais mistérios do Tratado Elementar de Ciências Ocultas. E aí, pessoal?
De volta pro nosso mergulho no Tratado Elementar de Ciências Ocultas. Na última parte, a gente viu que o Papus mandava muito bem de história, né? É verdade. A gente explorou a ideia dele de que as civilizações antigas eram feras em ciência. E até vimos como ele usava a numerologia para desvendar os segredos do universo. Exatamente. Mas sabe o que mais me fascinou? E que? A análise que ele faz da linguagem e dos números. Para ele, elas são tipo chaves para desvendar os mistérios do universo. Espera aí, você está dizendo que para ele, cada letra e cada número tinha um significado oculto. Isso aí. Ele acreditava que os antigos sábios codificaram conhecimentos ocultos na própria estrutura da linguagem e dos números, sacou? Tinha um código secreto. É, tipo isso. Ele se dedicou a decifrar hieróglifos egípcios, o alfabeto hebraico, o sânscrito, Nossa. buscando os princípios ocultos por trás dos símbolos e da construção das palavras. Parece um trabalho de detetive cósmico, hein? Total. E para essa investigação toda, ele usava, adivinha, A numerologia. acertou. Lembra da soma teosófica? E usava para analisar textos sagrados, mitologias antigas, até nomes próprios. Tudo para encontrar padrões numéricos que revelassem os significados ocultos. Incrível. Mas e os hieróglifos? Como ele desvendava os mistérios por trás desses símbolos? Para ele, os hieróglifos não representavam só sons, mas também ideias e forças cósmicas. Cada símbolo era tipo um portal para um universo de significados. E ele aplicava o mesmo princípio ao alfabeto hebraico e ao sânscrito, buscando a correspondência entre letras, números e princípios cósmicos. E a Cabala, ela entra nessa história toda. Com certeza. Para ele, a Cabala era tipo um mapa do universo, um código que revelava a estrutura da criação e a natureza divina. E analogia. Aquela ferramenta que ele tanto usava também tinha um papel nessa análise da linguagem e dos números. Sim, ele buscava analogias entre a estrutura do universo, o corpo humano e os sistemas de linguagem e numerologia. Tipo, ele via o corpo humano como um microcosmo do universo e acreditava que sua estrutura refletia a estrutura do cosmos. Faz sentido. A mesma lógica valia para a linguagem. A gramática, a sintaxe, a construção das palavras, tudo era visto como um reflexo da ordem cósmica. Ou seja, para ele, a realidade era tipo um grande livro escrito em código e a linguagem e os números eram as chaves para decifrar esse código. Exatamente. Mas e aí o que a gente faz com toda essa sabedoria? É, boa pergunta. Ela tinha alguma aplicação prática na vida das pessoas? Para ele, essa sabedoria não era só teórica. Ele acreditava que a gente podia usar esses princípios ocultos para acessar um nível mais profundo da realidade e usar as forças cósmicas para o nosso desenvolvimento, tanto espiritual quanto material. Então não era só desvendar mistérios, mas usar esse conhecimento para transformar a nossa vida. Isso aí. Ele via a magia, a cabala, as ciências ocultas como ferramentas para transformação pessoal, para a gente realizar nosso potencial, sabe? Uhum. E por falar em magia, lembra que na última parte a gente ficou de explorar a diferença entre magia branca e magia negra? Sim, essa parte me deixou curioso. Pois é, ele se considerava um mago. Mas não no sentido fantasioso, sabe? Ele praticava a chamada magia cerimonial. Magia cerimonial. Um sistema complexo de rituais, símbolos e invocações, para se conectar com entidades espirituais e manipular forças ocultas para fins específicos. Nossa, que fascinante. Mas me explica melhor essa diferença entre magia branca e magia negra. Para ele, a magia branca era aquela praticada com boas intenções, buscando o bem, a cura, a harmonia. Já a magia negra era o oposto. Usava as forças ocultas para fins egoístas, para ter poder, manipular ou até causar mal aos outros. Entendi. Então a intenção do mago era fundamental para definir a natureza da magia. Exato. Para ele, a magia, como qualquer ferramenta, podia ser usada para o bem ou para o mal. A responsabilidade moral do mago era fundamental. Mas ele não falava só de magia branca e negra. Ele também explorava a relação da magia com a religião e com a medicina. Sério, ele via a magia como algo compatível com a religião. Para ele, a magia era um complemento à religião, uma forma de aprofundar a conexão com o divino, sabe? E na medicina, ele via a doença como um desequilíbrio energético e buscava tratar seus pacientes não só no nível físico, mas também nos níveis astral e espiritual. Ele integrava a medicina tradicional com os conhecimentos ocultos. Vai. E a gente também não pode esquecer da maçonaria. Verdade? A gente falou um pouco sobre ela na primeira parte. Ele era um maçom de alto grau e via a maçonaria como uma escola para se aperfeiçoar moralmente e espiritualmente. Para ele, os rituais e símbolos maçônicos eram ferramentas para a transformação interior, para superar a dualidade e realizar o potencial divino que cada um tem. Nossa, a gente começou falando de numerologia e agora já estamos explorando magia, medicina e maçonaria. O Papus era um cara eclético, né? Total. Mas e a pedra filosofal? Onde ela se encaixa nesse sistema todo? Pedra filosofal. Para ele, ela não era só uma substância material, mas um símbolo da realização espiritual, da união entre o homem e o divino.
A busca pela pedra filosofal representava a busca pela perfeição, pela transmutação do chumbo em ouro, da ignorância em sabedoria. Então, o processo alquímico, a busca pela pedra filosofal, era visto como uma metáfora para o processo de transformação interior. Exatamente. A alquimia, para ele, era a arte de transformar a natureza inferior em natureza superior. De realizar o potencial divino que a gente tem dentro da gente. Que visão inspiradora. É. Mas e a morte? O que ele dizia sobre a vida após a morte? Para ele, a morte não era o fim, mas uma passagem para outro plano da existência. Ele acreditava na imortalidade da alma e na possibilidade de evoluir espiritualmente através de várias encarnações. A vida era um presente divino, uma oportunidade de aprender e crescer. E a morte, só uma etapa nesse processo. Nossa, quanta informação. Preciso de um tempo para processar tudo isso. Verdade. Que tal a gente fazer uma pausa para digerir tudo que a gente viu? E depois a gente volta para a última parte do nosso mergulho, onde a gente vai explorar a visão do Papas sobre o futuro da humanidade e o legado que ele deixou pra gente. Combinado. Até já, pessoal. E aí? Pessoal. De volta para a última parte do nosso mergulho no Tratado Elementar de Ciências Ocultas. Nossa, a gente já explorou tanta coisa. É verdade. Passamos pela numerologia, cabala, magia. O Papos não economizou nos mistérios, né? Mas teve uma coisa que ele falou que ficou martelando na minha cabeça. A ideia de que a realidade é tipo um livro escrito em código. Ah, sim. E que a gente usa a linguagem e os números para decifrar esse código? Exatamente. Mas e aí, o que mais o Papos reservou pra gente nesse último capítulo do nosso mergulho? Olha, a gente já explorou a diferença entre magia branca e magia negra, lembra? Mas o Papos vai além. Ele alerta para um perigo da magia negra, a obsessão. Obsessão. Que tipo de obsessão? Segundo ele, a magia negra pode atrair, digamos, umas energias não muito amigáveis, sabe? Umas energias obsessoras que se alimentam da nossa energia vital. Tipo vampiros energéticos. É, tipo isso. Ele descreve casos de pessoas que ficaram doentes, perturbadas, até perderam a vida por causa da magia negra. Nossa, que sinistro. É por isso que ele batia tanto na tecla da ética e da moral na prática da magia. Magia, principalmente a cerimonial, era coisa séria para ele. Uma ferramenta poderosa que devia ser usada com responsabilidade. Falando em magia cerimonial, ele se aprofundou bastante nesse tema, né? Ele descreve os rituais como um jeito de contatar entidades espirituais, acessar outros níveis de consciência, manipular energias sutis. Parece coisa de filme. É fascinante. É. Mas ele deixa claro, não é para brincar, exige estudo, disciplina e principalmente boas intenções. Entendi. Não é pra qualquer um. Mas e a religião? Como ele conciliava a magia com a religião? Ele se considerava um cristão esotérico, acreditava que a magia podia complementar a religião, sabe? Um jeito de aprofundar a conexão com o divino, de vivenciar os ensinamentos espirituais na prática. Para ele, a magia não era algo contra a religião, mas sim um caminho para se aproximar de Deus. Exatamente. Uma ferramenta para despertar a consciência, desenvolver virtudes, se conectar com a divindade que a gente tem dentro da gente. Que legal! E no final das contas, qual a principal mensagem que o Papos deixou pra gente? Olha, ele deixou uma obra rica e complexa que até hoje inspira muita gente. Ele tirou a magia e as ciências ocultas da sombra, mostrando que não tem nada a ver com superstição, sabe? É um conhecimento profundo sobre o universo e o ser humano. E como ele via o futuro da humanidade. Ele acreditava na evolução espiritual, na possibilidade de um futuro mais harmonioso e iluminado, sabe? Ele via as ciências ocultas como um caminho para a gente despertar para a nossa verdadeira natureza, para nossa conexão com o divino, para nossa responsabilidade pelo planeta. Uma mensagem poderosa. E para quem se interessou por esse mundo das ciências ocultas, que dica você daria? Eu diria, estudem, mas estudem com seriedade, com cuidado, com respeito. Busquem boas fontes, não se iludam com promessas fáceis ou com práticas que prometem poder sem responsabilidade. O caminho da magia exige responsabilidade, né? Total. A verdadeira magia é transformar a si mesmo, se conectar com o amor e a sabedoria. Palavras sábias. E com essa mensagem inspiradora, a gente chega ao fim do nosso mergulho no Tratado Elementar de Ciências Ocultas. Espero que vocês tenham curtido a viagem. Eu também. E lembre-se, o mistério da vida continua. Cabe a cada um de nós desvendá-lo. Até a próxima, pessoal.